E aí, beleza? Um vídeo de desafio. Para fazer o download do desafio, é um arquivo PDF, o link está na descrição. Então aqui eu vou apresentar o desafio, já vou resolver o desafio, mas se você quiser não partir para a resolução, quiser tentar uma pausa, enfim, no vídeo, sem precisar baixar, beleza. Se você quiser baixar o desafio para ter mais tempo de resolver, é um desafio complexo, é uma espécie de quebra-cabeças. Você pode baixar o arquivo, tentar e depois ver o restante do vídeo. Ok? Está lá na descrição. Pois bem, trata-se de um desafio a respeito de comandos Linux. Um quebra-cabeças, uma espécie de quebra-cabeças. As instruções são muito claras e logo no primeiro elemento da descrição eu digo, olha, esse não é um desafio para iniciantes do Linux. Quando eu estou falando iniciantes do Linux, eu não estou falando que é um desafio para super usuários Linux, usuários avançados, não, nada disso. Usuário concurseiro, é um desafio para concurseiros Linux. Tudo que está aqui é dentro do universo dos concursos, só que é um quebra-cabeça. Então, exige um pouco mais, um pouco menos, tem que pensar um pouquinho, matutar os poucos comandos que um concurseiro precisa saber. O concurseiro não precisa lidar com tantos comandos Linux assim, então esse desafio não envolve nenhum comando Linux super, hiper, mega, baita, não. São aqueles comandos básicos. Vou explicar o desafio, mas eu quero deixar, poxa, eu tenho pouca experiência no Linux. Aqui no canal já tem algumas questões, eu vou deixar o link de uma delas aqui, que é uma espécie de introdução para esse desafio. Ela já traz em si o seu grau de desafio, especialmente para as pessoas que têm pouca experiência. Então, vá devagar, vá respondendo algumas questões e se sentiu seguro, se sentiu segura, venha se testar aqui nesse desafio. Vamos para a tela. Aqui estão as instruções para o nosso desafio. Ó. Esse desafio não é para iniciantes, é fato. Então aqui tem algumas considerações, basicamente aquilo tudo que eu já falei. As instruções de fato, ó, considere que você está no terminal aberto no diretório testes. Nós vamos mostrar aqui embaixo já, mas eu quero só antecipar. Dentro desse diretório testes tem uma série de arquivos e diretórios que eu estou citando como um momento 1. O que nós temos que fazer é ordenar alguns comandos para que a forma como o momento 1 está apresentada fique igual à forma como o momento 2 está apresentada. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui estamos com o nosso momento 1 e com o nosso momento 2. Repara que nós temos um diretório chamado testes. Esse diretório chamado testes, ele está no momento 1 organizado dessa forma. Temos alguns diretórios que estão vazios, temos vários arquivos e temos uma relação de comandos aqui. Ó. Essa relação de comandos precisa ser ordenada para que após a execução desses comandos na ordem que você determinar, esse momento 1, o diretório testes, conforme estava no momento 1, fique conforme está no momento 2. Então, ó, vai passar o momento 1 através desses comandos em uma determinada ordem que você vai estabelecer e vai para o momento 2. Errou a ordem, não vai chegar nesse diretório. Esse é o desafio. Veja que tem alguns comandos ali simples, porém às vezes escritos de forma um pouco diferentes. A ideia é mexer um pouco, é ser um desafio, mas não tem nenhum comando que não caia em prova de concurso. Nenhum comando difícil, nenhum comando extravagante. Eu posso até ter usado um pouquinho a sintaxe do comando para dar um passo à frente daquilo que usualmente a gente encontra em prova, mas nada além do usual, nada além, nada que lhe leve para um lugar que você não vai usar na prova, de forma alguma. Beleza? Se você quiser, eu vou seguir expondo na tela aqui o desafio, dar um tempinho, se você quiser tentar uma pausa e tentar fazer de cabeça, eu vou dizer, uau, estará muito bem se conseguir fazer de cabeça. Se quiser tentar, beleza, eu vou dar um tempinho, você dá uma pausa e aí depois você já tira da pausa e eu já vou responder o desafio. Bom, vamos lá, vou responder o desafio 3, 2, 1. Aqui está a resolução do nosso desafio. Eu preparei um ambiente no Linux Ubuntu, onde do lado esquerdo eu pus uma linha de comando e do lado direito o diretório tal qual está no momento 1. Então, os comandos vão sendo digitados, eu não vou explicar os comandos, porque, como eu disse logo no comecinho, não é um desafio para iniciantes, ou seja,
é algo para iniciados, portanto eu presumo que você já saiba mais ou menos, mas se você observar aqui, ó, os comandos estão sendo digitados e os números estão aparecendo conforme a ordem de execução. À direita a gente pode ver o efeito que esses comandos têm, a criação dos diretórios, a movimentação dos arquivos, a mudança de nome, etc. Para uma coisa interessante, nós estamos usando aqui o ambiente do Windows Ubuntu. Não poderíamos estar usando o Fedora ou qualquer outra distribuição Linux, por isso que as linhas de comando são muito cobradas em prova, porque independem de distribuição, as grandes distribuições não vão mudar absolutamente nada em relação à linha de comando. Então, embora eu esteja usando o Ubuntu, poderia estar usando o Fedora, que é o sistema operacional que eu uso de fato. Enfim, os números estão aparecendo aí. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comando que você não entendeu direito, alguma dessa nomenclatura que foi usada aí, se ficou confuso, comenta, eu tento esclarecer, mas eu espero que você tenha conseguido entender o desafio como um todo. Aí está, portanto, todo o desafio resolvido, tal qual o momento 2. E aí? Se deu bem, conseguiu, encontrou alguma dificuldade, ficou voando, ficou viajando. Veja, o grau de dificuldade aqui é maior. Na prova a gente normalmente encontra uma perguntinha sobre um comando, não é assim? Aqui não, aqui é realmente um quebra-cabeça. A ideia é pegar esse conteúdo, dar uma mexida, dar uma brincada. Vamos dar uma olhada nos números bonitinhos, arrumadinhos. Então, aqui está a ordem conforme os comandos foram digitados. A gente viu na tela todos esses comandos serem digitados nessa ordem e, de fato, os arquivos aqui do momento 1 se transformarem, digamos, aqui nos arquivos do momento 2, ou seja, o diretório testes tinha esse aspecto e passou a ter esse outro aspecto a partir da digitação sequencial desses comandos. É um desafio bastante interessante, bastante difícil de ser feito, mas se você teve dificuldade em alguma coisa aqui, não importa, a gente pode transformar em algo um pouco mais simples. Veja, usando esses mesmos comandos, alguma outra ordem possível, ou seja, você conseguiu, usando outra combinação desses comandos, outro ordenamento além desse, chegar a esse mesmo resultado. De que outra forma você faria a mesma tarefa? Esses comandos que eu utilizei aqui não são os comandos que fazem essa tarefa com a maior facilidade, afinal estamos tratando de um quebra-cabeça. A ideia é criar uma certa dificuldade, mas você saberia fazer, usando os conhecimentos que você tem, essa transformação, ou seja, transformar o diretório testes nesse que tem esse aspecto no momento 1, no diretório testes com esse outro aspecto no momento 2, usando os comandos que você conhece, usando a sintaxe que você conhece, qual será a menor sequência possível de comandos para fazer a tarefa? Ou seja, será que é possível fazer essa tarefa numa quantidade mínima de comandos? 2, 3, 4, 5? Enfim, a ideia do desafio é, de fato, mostrar algo para você, mostrar um problema e através desse problema você tentar se testar, tentar futucar o seu conhecimento utilizando todos os comandos que você conhece, todas as sintaxes que você conhece para que você possa resolver esse problema. Então, algumas questões já existem aqui no canal que tratam sobre essa sintaxe, tratam sobre algumas das coisas que tem aqui, interrogação, eu pus o link lá no começo, vou pôr o link para uma outra questão aqui também no canal que comenta a respeito. Então, material, pouco a pouco, você vai acumulando para que quando chegue na hora da prova, você, de tanto passar por tantas experiências com o Linux, ainda que você não tenha sequer o Linux instalado, ou se conseguir instalar melhor ainda, você vai se desenvolver muito mais nesse aspecto naturalmente, mas que você tenha um pouco mais de conteúdo mental ali para recorrer na hora que o cara lhe fizer uma pergunta meio estranha na prova. Beleza? Espero que você tenha curtido o desafio, que tenha conseguido resolver. Se teve alguma dúvida, se ficou alguma coisa confusa, deixa um comentário aí que eu tento esclarecer. Beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.